Olá, este é o canal Literologia, onde você encontra dicas de livros, mais precisamente voltados para a língua portuguesa, para a literatura, filologia, etimologia e qualquer assunto ligado ou aos estudos ou a questões ligadas ao curso de letras ou estudantes de língua portuguesa de maneira geral. Então, hoje nós indicaremos mais um livro. O livro que indicaremos é sobre literatura. É um livro muito importante, indispensável mesmo para quem trabalha com literatura, para quem quer compreender a história da literatura, sobretudo a literatura brasileira, e também para quem vai lecionar literatura. Comentário, seu like, para que nós possamos chegar a mais pessoas, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas, especificamente pessoas ligadas à língua portuguesa. Vamos então à indicação. A indicação, gente, é esse livro aqui, do Alfredo Bozzi, História Concisa da Literatura Brasileira. É um grande clássico, com certeza você já deve ter visto esse livro, se você é da área de letras, se você já entrou numa biblioteca escolar, você já viu com certeza este livro, História Concisa da Literatura Brasileira. Eu acabei tendo que encadernar porque houve um problema com ele aqui, gente, eu tive que fazer este trabalho, tá? Mas ele não é assim na edição inicial. Como o nome já diz, gente, é a história mesmo, bem resumida, bem concisa, do início ao fim. Então ele vai contar lá desde os autores, do Brasil colonial, dos primeiros momentos, até a certa contemporaneidade, as tendências chamadas tendências contemporâneas, tá? Então o que é que você vai encontrar aqui? É um autor que é bem conciso na sua abordagem e segue essa linearidade, gente, do quinhentismo, barroco, arcadismo, tal e tal e tal. Então ele vai colocar títulos diferentes. Então o primeiro título aqui ele vai chamar de A Condição Colonial. Ele vai colocar literatura e situação, textos de informação, a Carta de Caminha, o Gândavo, que é o Pero de Magalhães Gândavo, Tratado do Gabriel Soares, a informação dos jesuítas, os diálogos das grandezas do Brasil, da crônica à história com Frei Vicente e o Antonio, tá? Então são textos bem curtos, vou lhe mostrar logo aqui, aqui nos e situação, o tamanho aqui, gente, literatura e situação, um pouco mais aqui na outra página já está aqui, nos textos de informação, para ver como é bem topicalizado, é bem curto. Depois já traz informações sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha, o Pero de Magalhães, o Pero de Magalhães Gândavo já. Então, ele vai trazendo esses aspectos aqui, gente, a informação dos jesuítas, certo? Então é um livro que realmente... E aí ele traz alguns textos como exemplos, como ilustrações. Sempre ele faz isso, alguns textos ilustrativos, tá? E aí depois ele vai falar aqui os ecos do barroco no Brasil. Eu vou seguir aqui a sequência do sumário para ver o que é que você vai encontrar neste livro do Alfredo Bozzi, tá? Então, ecos do barroco. Falar sobre o barroco, espírito e estilo, barroco no Brasil, prosopopeia do Bento Teixeira, do Gregório, depois falar sobre Gregório de Matos, Botelho de Oliveira, menores, aí falar sobre a prosa, ou seja, o Vieira, prosa alegórica e as academias, tá, gente? Esse é o que você vai ver sobre o barroco. E aí ele segue falando sobre a Arcádia e ilustração, vai falar dois momentos, o poético e o ideológico, e traz os autores, Cláudio Manuel da Costa, Basílio da Gama, Santa Rita Durão, tá? Alvarenga Peixoto, Silva Alvarenga. E traz um trecho aqui da ilustração ao pré-romantismo, e depois os gêneros públicos. Há uma discussão muito grande se realmente o arcadismo vai até 1836, com aquela publicação do Gonçalves de Magalhães, Suspiros Poéticos e Saudades, ou se há um período aí, gente. Eu já vi alguns livros que trazem que o arcadismo vai, na verdade, até, segundo uma questão mais ideológica, até em 1808, até a vinda da família real para o Brasil. E nesse íntere seria aí um período de transição, ou seja, de 1808 até 1836, esse momento da datação da família real no Brasil, seria o momento de transição entre o arcadismo e o romantismo, tá? Então a gente vai ver diversas formas de analisar esse contexto aí, gente. E aí ele vem realmente para o romantismo, vai trazer as características gerais do romantismo, a situação dos vários romantismos, os temas principais,
o nível estético, o romantismo oficial no Brasil. Ele traz os autores, né? Gonçalves de Magalhães, Porto Alegre, Teixeira e Souza, a poesia de Gonçalves Dias, e vai trazendo todos esses. E segue a sequência, ele não discrimina aí poesia e prosa, né? Segue aí Laurindo Rabelo, Casimiro de Abreu, Souza Andrade, ou Souza Andrade de Aficção, Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida, José de Alencar. Traz esses autores aí, gente, sobretudo da prosa e da poesia e da ficção. Então ele vem para o realismo. Agora sim, gente, é importante porque aqui vai trazer autores, como você viu, que não vem nos livros, em todos os livros didáticos. Então, por exemplo, aqui vai falar sobre o Porto Alegre, sobre o Teixeira e Souza, Laurindo Rabelo. Então, são esses autores, gente, que não vêm costumeiramente nos livros didáticos, né? Então é bom a gente ler esse livro porque a gente vai ter outros conhecimentos aí. Depois vai falar sobre o realismo, seguindo um novo ideário. A ficção vai falar sobre Machado de Assis, Raul Pompeia, Aloysio Azevedo, os principais naturalistas. E ainda vai continuar, Manuel de Oliveira Paiva, Coelho Neto, Afrânio Coutinho, diversos outros autores, gente, aí, tá? E aí ele coloca nesse ínter aqui já, por exemplo, Monteiro Lobato, depois os parnasianos, tá? Então, para ele, essa ideia do realismo aqui, gente, entra todo mundo, entra aí também os parnasianos, né? Raimundo Correia, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, porque quando a gente realmente vai prestar atenção, tanto os autores ditos autores do parnasianismo, quanto os autores do naturalismo estão todos ali inseridos no realismo. Então é como se, na verdade não, é como não. Na verdade o realismo é algo mais amplo, né, talvez ideológico, político, essas coisas, e a literatura realista e literatura naturalista e parnasiana que estão dentro desse contexto todo do realismo, tá? O que não está no realismo, na verdade, é o simbolismo, que ele traz aqui, realmente, as características gerais do simbolismo no Brasil, a poesia, né? Aí vai trazer aqui uma espécie de pré-simbolismo, que é antes de Broquéis, que é a publicação de Cruz de Souza, e traz os autores, Cruz de Souza, Alfonso de Guimarães, tá? Traz também a difusão do simbolismo e a prosa de ficção, o pensamento crítico e o simbolismo no novo católico. Aí depois ele vem para o pré-modernismo e o modernismo. Vai colocar aqui os pressupostos teóricos do pré-modernismo, Euclides da Cunha, o pensamento social, João Ribeiro, o romance social de Lima Barreto, vai trazer aqui o que ele vai chamar de um espírito aberto, o Graça Aranha, tá? E aí o modernismo, a Semana de 22, desdobramentos da semana, né, do modernismo, e o grupo dos modernistas nos estados, e os autores e obras, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, Cassiano Ricardo, Menotti Delpit, Raul Bopp, Plínio Salgado, Guilherme de Almeida e Alcântara Machado, gente, tá? Então vai trazer diversos autores do primeiro momento modernista ali. E aí, para concluir, ele vai trazer aqui as tendências contemporâneas. Agora é interessante, gente, que na verdade, quando ele coloca aqui essas tendências contemporâneas, ele vai partir desde a década de 30 até mais ou menos os textos estudados por ele nos últimos anos, lá, sei lá, década de 80, mais ou menos, tá? Então, o que é que ele chama aqui de contemporâneo, ó, gente, ó? É o modernismo e o Brasil depois de 30, tá? Então, vai trazer um tópico que ele vai chamar de dependência e superação. Aquele momento em que os artistas de 30 vão superar aquele pensamento dos artistas de 20, vão trazer uma arte mais séria, menos irreverente, com menos brincadeiras, uma arte mais reflexiva, né, na década de 30. Dois momentos, vai trazer aqui a ficção e as trilhas do romance, vai falar uma hipótese de trabalho, vai falar dos autores então, José Américo de Almeida, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Marques Rabelo, José Geraldo Vieira, Lúcio Cardoso, Cornélio Pena, tá? Olha então o tanto de autores que a gente não vê nos livros didáticos, né, comumente. E aí outros narradores intimistas da ficção egótica e a ficção suprapessoal. Vai falar da Clarice Lispector. Depois a poesia do
Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Jorge de Lima, João Cabral de Melo Neto, Ferreira Goulart, Mário Faustino, a poesia concreta, falar da poesia concreta também, os desdobramentos da vanguarda concretista e poesia ainda, e por último, traduções de poesia e a crítica, gente. O livro tem 530 páginas, mais ou menos aí, tá? 540 páginas, tá? É um livro muito bom, pela editora Cultrix. Vou mostrar para você aqui a folha envelhecida, gente. É um livro, não é um livro de difícil leitura, é um livro que dá para a gente ler tranquilamente, dá para você, estudar. É um livro que merece um olhar mais atento, gente, tá? Então, por exemplo, que eu já dei algumas lidas, como você pode ver, olha aí, tá? Bom, esta indicação de hoje, para mim, é um livro indispensável para qualquer pessoa que esteja num curso de letras ou que queira compreender um pouco da história da literatura brasileira, gente. Ele sempre traz os autores, traz exemplos, traz biografia, traz muitas notas de rodapés, explicando certos assuntos. Esta é a indicação de hoje. Peço mais uma vez que você compartilhe o vídeo para que possamos chegar a mais pessoas. Foi um prazer e até a próxima, gente.